Aí pessoal, tem República todo domingo às 18 horas na rua Mauri Lang Silvério 145. Falou, até mais. Rumo ao que interessa. Eu quero que você abra comigo, quem trouxe a Bíblia aí, em Atos capítulo 14. Nós vamos ler do 18 ao 22. Melhor dizendo, 19, tá? 19 a 22. Atos dos Apóstolos. Beleza? Acharam? Tranquilo? Bora? Logo depois, alguns judeus de Antioquia e de Icônio apareceram na cidade e induziram a multidão a se revoltar contra eles. Eles surraram Paulo até deixá-lo inconsciente. Arrastaram-no para fora da cidade e, pensando que estivesse morto, o deixaram ali. Quando os discípulos chegaram ao lugar em que o apóstolo estava, ele voltou a si e se levantou. Retornou à cidade, mas no dia seguinte partiu para Derbe com Barnabé. Depois de proclamar a mensagem em Derbe, estabeleceram um bom grupo de discípulos. Eles refizeram o caminho até Listra, depois até Icônio e em seguida Antioquia, encorajando os discípulos, exortando-os a prosseguir na fé e a não desistir. Também deixaram claro para todos que não seria fácil. Todo que está a caminho do reino de Deus enfrentará tempos difíceis. Pastor, tem certeza? É esse texto aí mesmo? A minha Bíblia é um pouquinho diferente. Mas eu quero ler aqui na versão que vocês estão mais acostumados, o último versículo. Renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé, ensinando. É necessário que em meio a muitas aflições ingressemos no reino de Deus. Amém? Deus abençoe. Eu quero falar hoje sobre a gente se alegrar no meio das nossas lutas, tribulações, aflições. Dependendo da versão, vai usar uma dessas palavras, né? E nós não estamos acostumados a isso, porque em muitos lugares a pregação é: meu, se você está com Deus, nada vai te acontecer. Coitado do irmãozinho ali, né, que levaram o celular dele. É porque ele não deu dízimo, né? É porque ele não orou, porque ele não jejuou. Esse é o pensamento em muitos lugares, né? E isso é mais comum do que você possa imaginar. Porque para muitos, quem serve a Deus, meu querido, nada vai acontecer. Não acontece nada de ruim, só coisa boa. Eles até vendem o celular ungido lá, que você receber só ligação boa, né? E etc, né? Assim vai, os absurdos que a gente ouve por aí. Mas o que eu quero, querido, eu quero começar contando a história de um pastor. Parecido ali, é o Nicolas, né? Isso, estou aprendendo. Né? Contar a história de um pastor, que é até um pouco engraçado. E esse pastor é pastor de uma igreja metodista, eu não lembro o nome da cidade, mas é aqui no interior do Paraná. E um dia, alguns bandidos confundiram ele com o gerente de uma agência bancária, uma cidade pequena. E entraram na casa do pastor. E falaram: cara, onde está a tua grana aí? Me dá a chave oh, meu Deus, está travando. A chave do cofre, para a gente entrar lá na agência, a gente quer o dinheiro, manda aí. Não, cara, eu sou pastor. Aí ele ficou repetindo: eu sou pastor, acreditaram que ele era pastor, e viraram para ele e viraram para a mulher dele, já tinha amarrado, eles estavam um de costas para o outro, né? E cadê as joias então? Eu quero as joias aí. Aí ela falou: eu não tenho joias. Não, me dá as joias, eu não tenho joias.
Aí o ladrão perguntou, quantos anos vocês são casados? 25 anos. Aí conta isso, o pastor conta essa história, que o bandido olha bem para a cara dele, cara, você não tem vergonha, 25 anos de casado, essa mulher não tem uma joia. Acho que eu estou pensando em levar ele lá na igreja. Estou procurando esses bandidos para dar curso de casais. Porque é verdade, se às vezes pergunta aí, o pessoal, os caras não sabem honrar a mulher, mas tudo bem, isso é para uma outra pregação, mas vamos voltar aqui. A gente precisa aprender, queridos, que quando a gente está enfrentando luta, é porque Deus está tratando com a gente. Amém? Virem para quem está do teu lado e pergunta aí se ele está enfrentando alguma luta, aflição, tribulação. Pergunta aí se ele fala assim. Você fala assim, cara, é Deus te tratando. O ano passado, quando eu estive aqui, eu lembro que eu falei sobre ansiedade, né? Que eu estava vivendo um período muito difícil. Acho que foi a minha maior crise como pastor até hoje. E o maluco do Arthur me convida para pregar, né? E eu vim aqui, não sei se vocês foram abençoados ou não, mas beleza. E aí, como a gente sofre, quando a gente está na luta, na tribulação, mas a gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus em meio a tudo isso. Eu lembro que não demorou muito essa luta passou, esse tempo turbulento passou, e eu pude rever muitas coisas na minha vida. Eu pude rever a minha maneira de ser pastor. Eu sou bonzinho, eu sou daquele cara paz e amor, mas às vezes o pastor precisa dar umas cajadadas, eu não sou bom nisso. E Deus foi tratando meu coração, cara, você precisa aprender. Por que eu te dei o cajado na mão? Precisa às vezes dar na cabeça mesmo. Quando o Arthur der na tua cabeça, agradeça a Deus. Não ouvi muitos amém, a gente não gosta, estou falando. A gente não gosta de sofrer, a gente não gosta de ouvir as verdades. A gente não gosta de que alguém chegue para nós e fale, mano, você precisa melhorar, cara. Por que você sempre chega atrasado? Por que você está vacilando? Por que você não gosta de orar? Esses dias eu cheguei para o irmãozinho lá, cara, beleza, como que você está? Como está teu coração? Não, está tudo bem, pastor, vamos orar aqui então. Ele falou, não, pastor, eu não gosto de orar. Eu falei, que isso, cara? Eu me assustei, porque não é um cara que está chegando na igreja, não é um cara que não sabe das coisas de Deus. Eu me assustei, crente que não gosta de orar, crente que não gosta de falar com Deus, que não gosta de ouvir o que Deus tem para falar para ele. Aí vai vir tribulação mesmo, vai vir luta, até ele aprender que ele precisa orar. Nós vivemos numa geração em que a mensagem que mais se ouve por aí é triunfalista. Se você está com Deus, nada de ruim vai te acontecer. Mas, queridos, mesmo quando a gente está sofrendo, mesmo quando a gente está apanhando, Deus demonstra o seu amor. Ele revela a sua graça, a sua bondade, porque Ele quer nos ensinar algo. Eu precisei apanhar no passado, e como eu apanhei, para tomar decisões na minha vida, na vida da igreja. Coisas que eu estava levando nas coxas, que eu estava empurrando. E às vezes a gente precisa enfrentar alguns problemas para a gente refletir sobre como estamos em Deus, se estamos vivendo no centro da vontade dEle, se estamos cumprindo o propósito pelo qual Ele estendeu a sua mão para mim e para nós, para cada um de nós aqui. Se nós como igreja estamos cumprindo o propósito da existência da igreja. A existência da igreja não é para a gente só se sentir bem, acolhido, é para te capacitar, cara, a ir lá fora, você trazer quem está na laje, quem está perdido, quem está no álcool, quem está na droga,
e trazer para esse lugar de Deus que um dia você entrou. Amém? É para isso que existe a igreja. Eu tenho pavor quando eu vejo que a minha igreja está fechada em si, quando eu vejo que as pessoas, elas têm como objetivo e finalidade tocar no louvor ou participar de algum ministério da igreja. Isso é uma tarefa, não é a nossa missão. É uma tarefa que eu tenho. Eu tenho a tarefa de pregar, eu tenho a tarefa de ser pastor, mas a minha missão e a missão de todos nós aqui é falar para quem está lá fora que Jesus ama ela, que Jesus quer salvar, que Jesus quer fazer o mesmo que fez com você. Amém? Quem estava perdidinho aí, Jesus te achou? Eu achava que eu não estava. Eu cresci na igreja e tal, achei que estava tudo beleza. Até o dia que Deus mostrou como estava o meu coração. Foi 3 dias chorando. E aí pedindo perdão. E esses 3 dias não é força de expressão não. Passei 3 dias chorando mesmo. Eu só parava de chorar para dormir. Fiquei mais magro que já sou. Mas queridos, nós não podemos ter medo de dizer, eu não vou guardar nada aqui hoje, eu vou dizer, você que talvez está se chegando a Jesus agora, cara, não tenha medo, você vai enfrentar a luta, você vai enfrentar a dificuldade, mas não abaixe sua cabeça não, é porque Deus te ama, amém? Lá em Hebreus tem um versículo que eu gosto muito, que Deus castiga a quem ama. Em outra versão é ainda pior. Diz assim, Deus açoita a quem Ele ama. Ninguém fala amém. Mas... Ninguém gosta de apanhar, não é verdade? Eu lembro uma vez, meu pai não era muito de corrigir a mim e meu irmão. Mas meu pai não admitia que eu fosse para a escola e fosse lá vadiar, ou seja, tirar nota vermelha. Ele até perdoava uma. E ele sempre falava, piada, me parece que mais de uma. E eu não ouvi, né? Chegou o segundo bimestre, meu boletim não veio para casa, né? Meu pai foi chamado, era meu pai que fazia essas coisas. E aí, além dele pegar o boletim, meus professores descascaram, mas com razão, não era a flor que se cheirava. Aí no caminho meu pai falou, Piá, lembra que eu prometi para você? Eu me fiz desentendido, o que, pai? Agora acaba de piorar, você vai apanhar hoje, para você aprender a valorizar o sacrifício que eu e a tua mãe fazemos para você estudar. Eu lembro que a gente morava num prédio e atrás do prédio tinha um matão. Meu pai para o carro e ele vem com um galho dessa idade, grosso assim. Eu falei, ai Jesus. Ele demorou uns 5 minutos lá, né? Naquela época a gente não tinha acesso ao celular, né? Senão eu ligava para o 190, alguma coisa, né? Pedir socorro. Mas fiquei lá esperando ele voltou. Aí ele falou, Piá, vai pro teu quarto. Na hora do almoço. Eu já tinha 13 anos. Ele falou, abaixa tua calça. Eu falei, o que, pai? Que rapaz? Eu já sou grande é. Aí ele me pega aquele galho e ele me dá. Deus é bom. Sabe o que aconteceu? Aquele galho quebrou em 3. E eu fiquei rindo. Porque ele, né, eu já estava pensando nas marcas que iam ficar. E foi pior eu ri. Porque aí ele pegou a cinta. E eu apanhei. Na hora não foi legal. O prédio inteiro ficou sabendo que eu apanhei. Mas hoje eu preciso falar um negócio para você. Se não fosse aquela surra, eu acho que eu teria virado um vadio mesmo. Dei trabalho ainda mais tarde. Mas, graças a Deus, nunca reprovei. Tentei honrar meus pais. E eu creio que muitas vezes Deus
tem preparado para mim e para você uma surra como essa. Como meu pai preparou. O pior foi o terrorismo, né? Porque ele foi falando no caminho. E eu creio que muitas vezes Deus está falando coisas para nós que a gente precisa melhorar, mas a gente não toma postura, a gente não toma decisão. Deus está falando, não estou curtindo esse pecado aí não. Não vai ficar bravo comigo não aqui, mas às vezes Deus está falando, cara, para de se masturbar. E você não, carne é fraca, carne é fraca. E muitas vezes Deus vai te corrigir para que você aprenda que isso é pecado, que isso te afasta de Deus, que a presença de Deus é muito melhor do que uma sensação de 5 segundos ou 10. E Ele vai corrigir, porque Ele te ama, porque Ele quer que você esteja perto dEle, porque Ele quer que você experimente tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Porque o nosso Pai não é padrasto. Ele não é ruim, Ele é Pai, Ele sabe dar coisas boas. Eu tenho 2 filhos. Quando eu vim aqui, tinha uma que ficava correndo assim para baixo, nasceu mais um. Né? Foi você que foi lá em casa, né? Ela foi conhecer o meu filho Vinícius, junto com o Arthur. Eu não consigo, queridos, eu não consigo imaginar eu dando coisas ruins para eles. E olha que a Vitorinha, minha filha, às vezes ela faz umas artes já. Às vezes a gente bate. E aquela história que eu via do meu pai vai doer mais em mim do que em você, achava lorota. Mas quando você tiver teu filho, cara, é verdade. Você bate no filho, parece que você que está levando. Mas você tem que corrigir. Porque você ama, porque você não quer que ele faça coisas ruins, você não quer que teu filho seja um Zé Ninguém, você quer que ele seja alguém, não é verdade? Quem é pai aqui? Não é isso? Você faz de tudo pelo teu filho, e Deus faz de tudo por você, até mesmo te corrigir, te açoitar, te repreender. Amém, queridos? E não é uma coisa muito popular que eu estou falando aqui. Mas a gente tem que aprender que em meio às lutas, em meio às... Derrubou minha água. É a Madalena, né? Eita. Acabou com a minha água. E quem que é esse gato? O do Arthur, da igreja? Dependendo da igreja, gato preto, né? Sei. Vou orar mais pelo Arthur. Tô brincando. Gente, voltando aqui. A gente não tem que virar aqueles coitadinhos, né? Como eu estou apanhando, como eu estou sofrendo, Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama, ah, meu Deus, eu sou o maior abandonado, né? Oh, meu Deus, olha, eu sou a pessoa esquecida na face da terra, Deus abençoa todo mundo, menos eu. É porque Deus está te corrigindo, cara. É porque Deus te ama e Ele quer tratar não só as coisas que estão à sua volta, mas principalmente o teu coração. Porque é nos dias ruins em que nós damos abertura para Deus, não é verdade? Há um versículo em Eclesiastes que diz que nós devemos preferir um dia de luta a um dia de festa. Você já foi no enterro? Você começa a refletir sobre aquela pessoa que está no caixão e muitas vezes você reflete sobre a tua vida também, não é? Como você tem levado a tua vida. Então o dia de luta, o dia de tribulação, o dia de adversidade, querido, não é para te jogar para baixo, mas é para que você venha a agradecer a Deus pela oportunidade de você crescer.
Que você venha agradecer a Deus pela oportunidade de Ele desenvolver algo que sem essa dificuldade talvez você nunca abriria o teu coração. Sabe uma coisa maravilhosa que eu aprendi no casamento? Que a melhor hora da gente tratar, discutir a relação, é na hora que o pau está quebrando. Porque a gente abre o coração e a gente fala tudo que a gente quer. Mas tem que ter sabedoria também. Eu e minha esposa criamos uma regra. Quando um está desabafando, e às vezes é nos berros mesmo. Ô pastor, pastor briga, né? Em casa briga. A gente tem uma regra. Quando a gente está brigando, discutindo a relação, quem começou fala tudo o que quer, mas depois vai ouvir tudo que o outro tem para falar também. E no final vai orar. Não tem essa, eu não estou sentindo. Esses dias minha esposa veio, não vou orar não. Eu falei, vai. É o nosso acordo. Vai, nós vamos orar. Querido, deixa eu dar uma sugestão para os casais aqui. Depois é bênção, é avivamento. É uma noite maravilhosa. Porque Deus entra no negócio. Porque Deus trata o coração. E a melhor maneira de Deus nos tratar é quando a gente está enfrentando luta. Quem está passando por um período difícil da vida aqui? Eu deixo erguer as duas aqui. Querida, essa é a melhor época do ano para Deus falar com você. Amém? Porque o teu coração está aberto. Porque alguns aqui estão até acordando de madrugada para orar. Nunca jejuaram, estão jejuando agora. Não é verdade. Queridos, eu estou falando essas coisas porque o apóstolo Paulo, ele estava ali naquele lugar, naquela região de Listra, Derbe, Antioquia. O cara tinha sido apedrejado. As pessoas que apedrejaram falaram, esse cara morreu. Levou nas ideias, caiu aí, já era. Mas ele levanta, e aí ele vai para uma outra cidade, e lá ele forma o quê? Discípulos, não é isso que diz? E ele exorta esses discípulos. E ele fala, olha, vocês que estão começando na fé, vocês que estão entendendo quem é Jesus, saibam de uma coisa. Vocês vão enfrentar lutas. Vocês vão enfrentar dificuldades. Vocês, não vai ser esse mar de rosa aí que as igrejas pregam, não. Mas ele diz assim, é necessário que em meio a muitas aflições, ingressemos no reino de Deus. Amém? Aí vamos para Jesus. Jesus diz que o reino de Deus, ele é tomado o quê? A força. Ele é tomado a força não na questão de salvação. A salvação é pela graça. E eu sou batista, vocês são presbiterianos e nós discordamos na questão da salvação. Não vou falar disso, mas a verdade é que, queridos, esse reino de Deus tomado à força significa, queridos, essa força que nós teremos que tomar o reino, é porque no decorrer da nossa vida cristã, nós teremos muitas lutas, muitos problemas, muitas adversidades. Mas eu quero lembrar um outro versículo que eu gosto por demais. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero que você abra comigo em Romanos capítulo 5. Do 3 ao 5. Quem achar aí, pode ler, por favor.
3 ao 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? O que ele fala ali? Para que nos gloriemos, aonde? Nas tribulações, nas lutas. Em outras palavras, que a gente venha ficar alegre, porque a gente está enfrentando isso. Na minha versão diz assim, ó, continuamos a expressar nosso louvor, mesmo que estejamos cheios de problemas. Aí as tribulações vai gerar o que, Johnny? Alguém manteve aberto aí? Leia. Paciência. Tem quantos aqui estão orando por mais paciência aí? É no meio das lutas. É as dificuldades que vai gerar paciência no teu coração. Não vai vir assim algo do céu, né? Ó, meu filho, receba agora a unção de paciência. Né? Deus vai trabalhar no teu coração. Depois da paciência vem o quê? Experiência. Ou é perseverança? Perseverança é antes? Puxa, fica confuso essas muitas versões, né? Sabendo que a tribulação produz perseverança. Perseverança, experiência. A gente ficar mais maduro, mais seguro. Eu tinha uma ovelha minha, cara, ela chegava no culto, ela chorava, se derramava. Lá na igreja o pessoal fala em língua, essas coisas, né? Tem até uns sapatinhos de fogo lá de vez em quando, né? E aí, beleza, essa mesma pessoa, né, que estava recebendo de Deus numa semana, na outra semana, vamos ficar em pé aí para orar, né? Ficava lá sentado. Aí eu comecei a prestar atenção, né? Aí eu fui lá perguntar, e aí, o que está acontecendo? Não, pastor, é que quanto mais eu oro, mais assombração me aparece, né? Mais problemas eu tenho. Não adianta nada falar em línguas, não adianta nada experimentar aí, a gente fica aí, tem problemas, os problemas não vão embora. Aí eu abri esse texto, falei, olha, você tem que aprender uma coisa, que as lutas existem para nos deixar mais firmes em Deus. Amém? Quando eu tinha 13 anos, na minha igreja teve um racha. Não sei quem já experimentou isso, mas é terrível. Amigos que você tinha, no outro domingo não tem mais nenhum. A igreja que estava cheia, vazia. E aquilo foi triste para mim. Aí deu mais 2, 3 anos, aconteceu o quê? Outro racha. Falei, não aguento. Que quis ir embora. Mas não sei, porque cargas d'água fiquei lá na igreja. Mas sabe, hoje, depois de um bom tempo que tudo isso se passou, que Deus tratou meu coração, as feridas foram saradas, eu olho para trás e eu agradeço a Deus. Porque, querido, não é qualquer coisa que me abala agora. Não é qualquer coisa que me faz querer desistir. Não é qualquer coisa que faça com que o desânimo venha sobre a minha vida. Então, aprenda isso aqui. Se alegre nas tribulações, porque isso vai gerar perseverança. E a perseverança vai gerar experiência. Você vai ser um crente maduro. Crente firme. Firmeza. Depois da experiência vem o quê? Aí é o melhor.
A esperança de que tudo aquilo que Deus já falou ao meu coração vai se cumprir. A esperança de que as coisas que Deus tem falado para mim, mesmo que custem, mesmo que doam, mesmo que leve um tempo, se eu entender e eu me alegrar nas tribulações, se eu entender, se eu perseverar, eu vou ter a esperança de que aquilo que Deus falou vai se concretizar na minha vida. Amém? Eu tenho um primo que sofre de esquizofrenia. Eu não sei se você conhece alguém. O que é isso, pastor? É louco, né? No linguajar bem popular. Mas ele não era assim. Ele ficou. E ele já está assim há 7 anos. 7 anos. É duro. Eu cresci com ele, cara. A gente jogava bola junto. Até fazer as bagunças a gente fazia junto. É duro chegar na casa dele, cara, e você falar oi. Depois de 10 segundos ele vai te responder. E as coisas que ele vai te falar muitas vezes sem sentido. Mas eu tenho a esperança de que Deus vai curar ele. Ah, pastor, isso eu não acredito. Ah, eu acredito em tudo. É só a gente ler a Bíblia que a gente começa a acreditar em tudo. Um peixe engoliu um homem, não é? O mar se abriu para a galera passar. Deus segurou o sol, não é? Para a galera ganhar a batalha. Não é isso? Eu começo a acreditar porque a minha fé não está baseada naquilo que eu vejo, mas naquilo que Deus tem me falado. Amém? Mas isso demorou um bom tempo para eu entender. Um bom tempo mesmo. E toda vez que eu enfrentava alguma dificuldade, a minha reação era murmurar, era reclamar, era dizer: Deus, você se esqueceu de mim. Aquele carinha do desenho lá, né? A vida, os céus. E a gente começa só a lamentar, quando na verdade Deus quer que a gente olhe para frente, que aquilo que estamos enfrentando, as dificuldades, ela tem um propósito em nossas vidas, para tratar os nossos corações, para nos erguer, para nos encorajar, para nos tornar homens e mulheres de verdade. Amém? Tenha ceia. Eu queria convidar você a ficar em pé. Eu quero contar um testemunho bem fresquinho. Eu acho que aqui não existe isso. Mas ontem eu estava em casa e de repente uma pessoa chegou e começou a falar: pastor, tem isso acontecendo na igreja, arará, iriri, tudo em imaturidade, tudo em infantilidade. É porque, meu Deus, não vou nem falar aqui para eu não pecar, né? Mas confesso que eu fiquei triste. E eu tinha que ir para a igreja ensaiar o louvor. E eu cheguei lá e falei: o que vai ser disso aqui hoje? Eu preparei as músicas e falei: pessoal, essas músicas nós vamos ensaiar. Aí o pessoal do louvor: nossa, pastor, que musiquinha sem sal você escolheu. Meu Deus, parecia que ele estava me provocando, cara. Eu falei: cara, então põe sal, né? Dá um jeito. Essa música vai ficar boa. E aí
a gente estava para encerrar. E já estava ensaiando a última música. E a música falava que mais de ti, Jesus, etc. Aí o Espírito Santo falou, comece a agradecer. Eu comecei a orar e agradecer. Sabe que tudo aquilo que foi falado no meu coração, que estava pesando, que estava me entristecendo, aquilo foi embora. De repente, sumiu. E tudo o que me importava era estar com Deus. E a minha pretensão era fazer uma oração de 5 minutos. Aquilo virou uma oração de 1 hora. E a galera do louvor também começou a ser tocada por Deus. Foi algo tremendo. Eu quero dizer para você que não importa o tamanho do teu problema, da tua dificuldade, da tua tribulação, Deus é maior. E Ele está aqui para tocar o teu coração. Ele está aqui para derramar uma alegria no teu coração. Em nome de Jesus. Feche teus olhos. Eu quero orar por você. Na verdade, vamos mudar. Eu quero que você coloque diante de Deus o teu sofrimento, a tua dor, a tua tribulação. Ah, pastor, amém, vou fazer isso. Eu quero te encorajar você a não fazer uma oração na mente agora. Que você venha pronunciar. Ah, o meu irmão vai saber. Amém. Ele vai orar por você. E Deus vai te abençoar. Amém. Feche teus olhos. Comece a fazer isso. Comece a colocar diante de Deus os teus problemas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Desabafe diante de Deus, querido. Coloque tudo para o Senhor, em nome de Jesus. Derrame o teu coração diante de Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, eu quero orar pela tua igreja nessa noite. Por esta igreja, pela vida de cada um aqui. Senhor, tua presença é real aqui nesse lugar.
Pai, eu quero te louvar porque há irmãos aqui que estão rasgando os seus corações diante de Ti, que estão lançando sobre Ti os seus problemas. Senhor, eu quero orar pela Tua igreja agora, para que Tu derrames sobre a vida de cada um aqui o Teu consolo, Senhor. Eu quero que o Teu Espírito derrame sobre a vida de cada um aqui alegria em meio às lutas. Que nós venhamos a nos alegrar, porque o Senhor está tratando de nós, porque o Senhor está cuidando de nós, porque a Tua palavra está sendo cumprida em nossas vidas, porque o Senhor está nos corrigindo para nos levar, ó Pai, a um nível maior de intimidade, a um nível maior, Senhor, da Tua presença em nossas vidas. Senhor, que nós não venhamos sentir, Senhor, apenas alguns arrepios, mas que nós venhamos a ter experiências maravilhosas contigo. Que através das nossas vidas, ó Pai, muitas vidas se convertam ao Teu nome. Ó Senhor, que o Senhor venha trabalhar aqui, ó Pai, nesta igreja, Jesus, de uma maneira tal que as pessoas aqui venham ganhar vidas para Ti, em nome de Jesus. Como diz a Tua palavra, é pelos frutos que se conhece a árvore. E ó Senhor, que, ó Deus, eles venham frutificar aqui muito e muito e muito. Em nome de Jesus. Pai, que eles venham vencer as tribulações. Em nome de Jesus. Amém.